Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre constelações. Bom, você vai dizer, já ouvi falar sobre constelações. E é verdade. Na verdade, hoje nós vamos começar a entender um pouquinho, falar um pouquinho sobre o tipo de constelação que nós podemos fazer. Oi, Solange, bem-vinda. Tá? Em primeiro lugar, assim, é interessante, esses dias uma pessoa me fez uma pergunta e eu acho que seria até legal eu responder aqui para vocês. Por quê? Porque não é a primeira vez que me fazem essa pergunta. Então, como não é a primeira vez, eu acho interessante. Uma pessoa me perguntou: o que faz, Regina, sua constelação ser diferente da das outras pessoas? E na verdade, o que faz a diferença é que no Juracer a constelação ela é feita exatamente de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro porque ela é uma constelação individual. O que significa isso? Significa que o trabalho é feito com duas consteladoras, no caso de uma constelação familiar, uma constelação profissional. Na organização e na de casais, ela é um pouco diferente porque nós precisamos de uma terceira consteladora. Mas normalmente são duas consteladoras e o cliente, o que significa que uma consteladora vai representar o cliente o tempo todo e a outra consteladora vai ser o grupo, então ela vai passar pelos outros papéis. Isso realmente permite que você assista a sua constelação, que você tenha uma série de insights sobre a sua constelação. Tá? E depois você entra na sua energia ao final para que você possa, digamos, aproveitar todo esse trabalho que foi feito e integrar de uma forma mais rápida. Mas a grande sacada mesmo é que ela é uma constelação onde, por serem duas profissionais já especializadas em constelação, elas se aprofundam mais no processo da constelação, se é que podemos dizer dessa forma. Tá? Outro ponto, olá, bem-vinda. Outro ponto é que ela é uma constelação que ela é privada. Por quê? Porque só vão estar você e as duas consteladoras. E nós vamos trabalhar todos os pontos da constelação. A constelação, quando nós falamos em fazer a constelação, ela vai ter umas 2 horas em média. E ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar os países de origem, as religiões, ela vai trabalhar sua família de origem, ou seja, você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, meios irmãos. Se houverem outros parceiros dos seus pais, esses outros parceiros, seja esposa ou esposo, tá? E aí sim nós conseguimos, depois de criar uma boa base dentro do teu inconsciente, realinhando, reorganizando todo o teu sistema familiar. Olá, bem-vindo. Aí sim nós vamos trabalhar você. Por quê? Porque sem você construir uma boa base, como é que você consegue, tá, trabalhar qualquer outra base? Ou seja, se você não tem o seu lugar no teu sistema familiar, como é que você vai ocupar qualquer outro lugar em qualquer outro sistema? Então essa é a primeira base. Quando nós falamos já na constelação de negócio, tá? O que nós estamos dizendo? Nós estamos falando sobre a constelação que ela vai trabalhar, vai olhar o sistema do seu negócio. Seja o seu negócio uma empresa, tá? Então, se eu tenho uma empresa onde eu tenho sócios, durante a constelação de negócios, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a visão dos sócios. E normalmente isso é feito com 2, 3 sócios. Nós já tivemos alguns projetos dentro do Juracer que foi trabalhado com a diretora e 10 gerentes. E aí é um processo, eles queriam realinhar os objetivos da empresa, porque eles sentiam que apesar de todo mundo fazer reunião estratégica de planejamento, nem sempre ao final o resultado era o esperado. Então, isso ajudou a empresa a chegar mais rapidamente aos seus objetivos, ou seja, a realização das suas metas. Então, quando nós falamos em constelação de negócios, nós estamos falando de uma constelação que tem o propósito de reorganizar o sistema organizacional, respeitando 3 regrinhas, as 3 regras básicas do Hellinger. A primeira é a hierarquia organizacional.
Isso significa que nós temos que respeitar a hierarquia do cargo, do tempo de empresa, ou seja, quem chegou primeiro, e de importância. Ou seja, o passado no passado, o presente no presente e o futuro no futuro. Enquanto essa lei não é respeitada, normalmente nós temos diversos conflitos podem ser gerados. Olá, bem-vindo. Conflitos e com relação a poder, com relação à liderança, com relação a gerenciamento e, óbvio, o alinhamento dos objetivos da empresa versus o dos colaboradores. Então, a primeira regra, aí você vai me dizer, tá, mas eu montei a empresa. Ok, você montou, mas se você já não tem o seu sistema lá atrás em relação a negócios realinhado, vai ocorrer o que ocorre basicamente na constelação familiar. Nós precisamos lembrar que 10% da nossa mente é consciente e 90% é inconsciente. Então, o que ocorre? Se eu tenho uma empresa onde o meu consciente quer ir para um lado e o meu inconsciente para o outro, e isso não é claro para os meus funcionários, o que vai ocorrer com a minha empresa? Será que realmente nós precisamos seguir a regra que diz que a cada 2 anos 75% dos negócios criados eles são fechados? Será que nós não fechamos negócios porque muitas vezes nós não estamos olhando efetivamente para o negócio? Ou seja, a minha mente consciente quer abrir um negócio, mas e a minha mente inconsciente? Ela está realmente alinhada com aquilo que eu estou buscando? Então, quando nós pensamos em negócio e quando nós falamos numa constelação de negócio, nós estamos falando exatamente que nós precisamos que a nossa mente consciente e inconsciente olhem para o mesmo objetivo. Tá? O segundo ponto é a questão do pertencimento organizacional. O que significa isso? Significa que cada membro do sistema tem o seu próprio lugar e quando ele não está ocupando esse lugar, normalmente é uma desarmonia e é uma disputa 90% ou mais das vezes inconsciente. Tá? Mas isso vai gerar um desequilíbrio no todo. Inclusive, isso vai trazer as exclusões, a procrastinação, a sensação de inadequação, os desligamentos desnecessários. Enfim, todos, independente do cargo ou da importância que ocupam, eles precisam ocupar o seu próprio lugar para que a empresa possa prosperar e cumprir o seu propósito. Então, cada vez mais, nós vamos nos dando conta que pensar em uma empresa também é pensar na questão sistêmica. Tá? O que faz com que essa empresa evolua, o que faz com que essa empresa ela realmente consiga ter um equilíbrio, ela consiga focar na qualidade de vida, ela consiga focar nos valores humanos, tá? Ela consiga focar no lucro. Porque nós temos que lembrar que uma empresa sem lucro, ela não funciona. Então, isso faz uma grande diferença. E o terceiro ponto é o equilíbrio entre o dar e o receber. Ou seja, toda relação profissional, ela precisa de um equilíbrio entre o que é dado e o que é recebido. Quando isso não ocorre, a relação se quebra e muitas vezes ela deixa de existir. Ou seja, quando um funcionário ele não se sente reconhecido, quando ele não sente que aquela relação está equilibrada, ele tanto pode sair como ele pode ser desligado. Ou como a empresa pode começar a gerar dentro do próprio sistema desequilíbrios. E muitas vezes nós vamos pelo lógico, pelos 10%. Tá? Um exemplo disso é quando um funcionário ele investe excessivamente e ele não tem o reconhecimento, ou quando a empresa ela exige mais do que o funcionário pode oferecer. Então, se vocês perceberem, quando nós falamos numa empresa, nós estamos dizendo que ela também tem o seu próprio sistema, assim como a nossa família. E isso faz com que nós tenhamos que olhar para esse sistema, organizá-los, realinhá-lo para que ele realmente possa fluir.
Então, é interessante quando nós falamos sobre essa questão organizacional, por exemplo, quando é que nós vamos efetivamente buscar essa constelação? Tá? Um dos exemplos é quando nós estamos reorganizando a equipe ou o departamento, quando nós precisamos fazer uma reavaliação ou uma reorganização do sistema, visando uma maior harmonia, um equilíbrio, um objeto em comum. Vou dar um exemplo. Há mais ou menos uns 5 anos, uma empresa me contratou. Por quê? Porque apesar de todos os departamentos se sentirem comprometidos, se sentirem envolvidos com a empresa, o resultado final não era exatamente o que a empresa buscava. Então, o que isso gerou? Foi procurado uma constelação, só que essa empresa, ela quis, além de buscar a constelação, ela quis também que as pessoas compreendessem o que seria feito. Então, nós fizemos um projeto, foi uma diretora, 5 gerentes, e nós trabalhamos, o objetivo anual. Qual era o objetivo, a meta daquela empresa para o ano? Isso foi feito no final do ano. Então, no primeiro momento, os funcionários, esses gerentes, junto com a diretora, a CEO da empresa, eles passaram por eu fiz uma palestra explicando o que era a constelação, como o processo iria funcionar, o que eles poderiam esperar desse processo. E a partir daí, aí sim, cada um daqueles profissionais se colocou, ou seja, colocou os papéis, verificamos para onde aquela pessoa estava olhando e foi muito interessante porque o objetivo era a única coisa que ninguém olhava. Aí você vai dizer, como assim? É simples, 10% consciente, 90% inconsciente. E depois que nós fizemos a constelação, então cada profissional colocou, foi feita a leitura. O que é a leitura? Quando você vai fazer uma constelação, você recebe, então vamos imaginar na empresa, o que nós trabalhamos? Os profissionais, o CEO, a empresa e a meta daquele ano. Olha que interessante. Então, cada um dos profissionais colocaram. Então, eles pegavam o papelzinho, onde ele estava dentro daquele sistema, onde estava o gerente X, B, Y, onde estava o CEO, onde estava a empresa e onde estava a meta. E para a maioria, a meta estava no passado. Então, eles não viam aquilo, apesar de conscientemente eles estarem fazendo todo o esforço, tudo que era feito era em busca daquela meta. Como no inconsciente isso não estava sendo visto, eles acabavam procrastinando, sabotando. E foi interessante porque ao final do ano, no ano seguinte, a empresa ela retornou, ela me deu um feedback dizendo que a partir daquele momento eles tinham conseguido realmente caminhar em direção ao objetivo. E com isso eles reorganizaram o departamento. Por quê? Porque cada departamento se sentiu sendo reconhecido, ocupando o seu próprio lugar e principalmente tendo suporte da empresa, o que muitos não sentiam. Eles sentiam algumas vezes como se eles estivessem dando mais do que recebendo. Por quê? Porque havia uma inversão nesse processo. Em vez da empresa, do CEO olhar para a empresa e da empresa olhar para os funcionários, eles tinham dentro deles invertidos. Então é como se eles dessem suporte para a empresa. Nós só damos suporte para a empresa quando a empresa é nossa. Isso nos leva a um outro ponto. Quem pode fazer essa constelação? Então, eu não posso pegar um funcionário e fazer a constelação da empresa com ele, porque a empresa não é dele. É como se eu quisesse reorganizar o sistema de outra pessoa. Então, isso não é possível. Então, normalmente, quem vai fazer essa constelação são os CEOs, os donos das empresas, o gerente geral, ou, no caso, um gerente que queira reorganizar o teu sistema. Ou seja, reorganizar a sua área, o seu departamento. Um outro ponto onde nós usamos essa constelação é quando nós queremos introduzir um novo membro. Então, isso também já ocorreu. Numa empresa, ela já está contratando há algum tempo e tem uma vaga que aquela vaga
todo mundo que entrava ficava pouco tempo e saía. Então eles tomaram a decisão de olhar sistemicamente. E a partir daí, eles colocaram 3 profissionais que eles estavam entrevistando. Então, foi reorganizado o departamento e aí foi introduzido, foi colocado um representante para os ex-funcionários para limpar aquela relação de que aquela posição não podia ter um contínuo, uma pessoa que ficasse mais tempo. E aí sim, foi trazido os outros 3 profissionais. Não necessariamente os profissionais, mas o currículo de cada um. E a partir disso, eles conseguiram reorganizar essa vaga e a pessoa, quem foi contratado, conseguiu assumir o seu papel, ser reconhecido e sim, permanecer nesse cargo. Então, vocês percebem que é uma série de pequenos detalhes que nós não nos damos conta, mas que faz toda a diferença entre o sucesso e o não sucesso. Um outro ponto é quando nós queremos introduzir um novo sócio ou quando há uma quebra de sociedade. Então, vamos imaginar, por exemplo, vamos usar o exemplo do Giracer. Quando eu criei a empresa, vamos dizer assim, a forma como eu podia montar a empresa era tendo um sócio, tá? Depois eu mudei o sistema da empresa, o regime da empresa, e eu transformei o Giracer de uma limitada em uma Eireli, porque eu sou a única sócia, eu sou a sócia proprietária, mas eu tinha um sócio. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma constelação para fazer o desligamento desse sócio. Ele já tinha sido desligado oficialmente, tá? Eu já tinha comprado as cotas que pertenciam a ele, mas eu quis fazer esse desligamento sistemicamente. E aí, a partir daí, o Giracer, ele começou a literalmente funcionar só na minha energia. E isso fez com que houvesse até mesmo aconteceram algumas coisas interessantes. Por exemplo, a partir do momento que esse sócio saiu, eu reorganizei essa empresa e eu não coloquei um novo sócio, porque essa não era a intenção, houve uma troca, tá? Eu tinha um profissional que estava comigo há pouco tempo e eu tinha a mesma questão. A empresa caminhava, mas ela crescia até um determinado ponto e aí ela parava. Quando eu fiz esse desligamento, eu reconheci o papel desse sócio. As pessoas que vieram trabalhar no Giracer automaticamente começaram a se envolver mais, começaram até mesmo a produzir mais. Tá? E nós não tivemos questões de exclusões, e isso faz uma grande diferença. Outro ponto é quando nós temos o lançamento ou relançamento de um produto. Então, isso ocorreu. Nós fomos contratadas, o Giracer, para fazer a reorganização entre os sócios para o lançamento de um novo produto. E foi muito interessante, porque normalmente quando ocorre a constelação organizacional, diferente da constelação familiar, eu marco uma hora, tá, de conversa individual antes da constelação para levantar os principais pontos que a empresa realmente quer trabalhar, que a empresa realmente tem interesse em desenvolver, quais vão ser os pontos que realmente eles querem enfocar, tá? Então fizemos essa entrevista, marcamos um dia, fizemos a constelação e quando nós estávamos praticamente no final da constelação do realinhamento ou relançamento desse produto, que para os sócios era extremamente importante, eles se deram conta que em momento nenhum eles tinham falado de diversos produtos, menos do produto principal. Por que isso ocorre? Porque aquele produto ele não estava fluindo porque os sócios tão pouco estavam enxergando ele. E foi muito interessante, porque quando esse produto foi colocado no sistema, o sistema todo se movimentou e houve mudança de lugares dos sócios. Então, é interessante nós observarmos como, através da avaliação sistêmica e da reorganização sistêmica, nós conseguimos fazer com que os insights sobre o negócio, os insights sobre o produto, os insights sobre a própria atuação de cada profissional
ela fica mais forte. O quanto isso nos traz a possibilidade de enxergarmos com mais clareza quais são realmente os pontos ou os problemas que estão, como é que poderíamos dizer, impedindo aquela empresa ou aquele negócio de fluir. Um outro ponto que normalmente também é trabalhado dentro dessa constelação é a diminuição dos conflitos entre as equipes ou sócios. De novo, nós precisamos lembrar, quando falamos sobre constelação, que a grande sacada é o que o olhar sistêmico nos traz sobre aquele sistema. Por que às vezes existem conflitos? Porque as pessoas estão ocupando os lugares que não lhe cabem. Elas estão ocupando lugares que, na verdade, às vezes, elas nem têm condições de ocuparem. Não, mas Regina, eu trabalho e olhe bem. Eu me sinto bem na empresa, a minha empresa ela flui. Eu preciso de uma constelação organizacional? Eu não sei, nós teríamos que conversar. Por exemplo, eu acredito que o Girasseur ele flua, que nós tenhamos uma boa empatia com o público, nós lançamos nossos produtos, a relação aqui, como diz minha secretária, é ótima, e eu também, eu acho que isso é essencial para qualquer tipo de trabalho, porque você fica no trabalho a maior parte do seu tempo, e agora que nós estamos em home office, isso é mais forte ainda, porque querendo ou não, nós temos que ter uma conexão maior, porque senão nós nos sentimos desconectados, não pertencente ao sistema. Okay? Então, mesmo assim, pelo menos a cada 2 ou 3 anos, no máximo, eu faço, vamos dizer assim, uma reorganização do sistema do Girasseur. Por quê? Porque às vezes há uma troca de funcionários, há uma troca de fornecedor, um fornecedor que nos atendia já não atende mais. Tá? A forma, nós assumimos novos projetos, como nós estamos olhando para esses projetos ou não estamos. Estamos tendo ruído na comunicação, estamos tendo dificuldade nos processos de liderança. Então, tudo isso está totalmente direcionado em relação à constelação e à nossa visão de como o sistema está fluindo. Então, é muito assim, a constelação ela pode ser utilizada para N questões. Aqui nós estamos focando exatamente para essa questão organizacional ou empresarial. Um outro ponto, tá, é quando nós queremos criar um planejamento estratégico. Tá, mas Regina, planejamento estratégico, ele é totalmente racional. Sim, ele é totalmente racional. Mas muitas vezes, até mesmo na priorização, quando você faz, você não consegue cumprir. Então, isso também está relacionado a essa questão sistêmica. Então, se vocês perceberem, tá, quando nós falamos, nós estamos dizendo que sempre nós vamos ter que lembrar desse ponto. 10% da nossa mente é consciente, ou seja, aquilo que nós realmente lidamos no dia a dia é muito pouco diante do que nós temos na mente inconsciente. E é a mente inconsciente que faz toda a diferença entre nos dar permissão para poder fazer com que aquela empresa cresça, e a permissão da empresa está muito ligado aos sócios, está muito ligado à pessoa que criou aquele projeto. Por quê? Porque quando essa pessoa ela não está mais presente, nós temos uma questão que nós precisamos trabalhar. Por exemplo, existe um termo chamado, que quando eu trabalhava muito com liderança, nós usávamos, que quem era o Baloma? Tá? Nas Ilhas do Pacífico, toda vez que tinha-se um líder, esse líder era chamado de Baloma. E quando esse Baloma ele morria, tá? A equipe lá, né? A ilha tinha que escolher um novo Baloma. E aí havia alguns problemas. Quando o Baloma era muito, muito bom, muito eficiente, muito estruturado, ele trazia muitos benefícios. Quando ele morria, o próximo Baloma ele tinha um problema, porque ele sempre ficava na sombra daquele Baloma anterior.
Se o Paloma anterior não fosse tão competente, não fosse tão participativo, não conseguisse trazer tanto retorno, o que acontecia? O próximo Paloma, ou seja, o próximo líder que viria, automaticamente teria uma aceitação muito melhor. E nós estamos falando o quê? Nós estamos falando da questão sistêmica, porque sendo bom ou sendo não tão bom ou não tão ativo, o líder que vem a seguir, ele, na verdade, na linha de sucessão, é o líder que está ali. E essas comparações, elas são eliminadas como? Através da constelação. Para quem que nós indicamos esses processos? Tá? A constelação de negócios, ela é indicada para todas as pessoas que desejam reorganizar sistemicamente o seu negócio, a sua empresa, o seu projeto. E com isso, ela vai possibilitar que tudo flua. Das pessoas que eu tenho atendido em constelação organizacional, eu acho muito interessante, porque na maioria das vezes nós vemos, por exemplo, vou dar um exemplo. Olá, bem-vinda, Patrícia. Alguns anos atrás eu atendi um profissional que tinha montado uma empresa e que, na opinião dele, aquela empresa não estava dando sucesso. Ela não estava tendo o retorno que ele tinha sonhado, que ele tinha idealizado, que ele tinha planejado. E quando ele veio reorganizar a empresa dele, o que ele me colocou? Eu quero fazer uma constelação porque eu quero vender essa empresa e eu quero mudar o meu foco de negócio. Ok, vamos fazer, tá, o processo da constelação. Ao término da constelação, quando nós colocamos um novo comprador, eu não consegui enxergar a empresa quando eu fiz o papel do novo comprador. E eu olhei para ele e falei, olha, eu não estou conseguindo ver ninguém comprando essa empresa. A sensação aqui, o que o sistema está me mostrando é que essa empresa, você não vai vendê-la, ela é como um filho. Você não tem como vender um filho. E eu não sei, eu vejo, assim, aí nós colocamos outros negócios. Eu falei, eu vejo outros negócios, mas eu não vejo essa empresa sendo fechada ou vendida. E foi até interessante porque há alguns anos atrás eu participei de um evento só com empreendedores e um dos palestrantes era esse profissional. E ele estava lá para contar como é que ele tinha conseguido tão jovem chegar à revista Forbes, né? Ou seja, está entre uma das empresas de maior valor. E ele disse o seguinte, o meu objetivo era não ficar com essa empresa, mas após a constelação eu me dei conta que na verdade era a forma como eu lidava com a empresa que não estava fluindo. A partir da reorganização, a empresa fluiu de tal forma, tá, que hoje a empresa dele, ele é um dos profissionais que estão dentro do grupo de 100 profissionais que tem o seu nome na Forbes. Isso foi um sucesso para ele. Mas foi por quê? Porque ele usou tudo que ele tinha de conhecimento, ou seja, a parte de planejamento, a parte de montar um projeto, de buscar sócios e a parte inconsciente, que é quando ele busca usar esses conhecimentos que nós temos hoje, principalmente da constelação, para redirecionar ou rever o posicionamento da empresa. Então, é interessante quando nós falamos sobre isso. Por quê? Porque nós podemos olhar de uma empresa pequenininha até uma empresa grande, de um departamento até toda a estrutura da empresa. Então, quando você começa a ter esse olhar sistêmico, você começa a gerar mais valor para as pessoas que estão trabalhando na empresa. Por quê? Porque o sistema flui. E quem curte constelação, quem gosta de constelação, quem trabalha com constelação sabe. Quando o sistema flui, as coisas acontecem. E aí eu brinco, né? Uma das coisas que me incomodam muito, e me incomodam num sentido até... É uma brincadeira que eu faço, mas realmente me incomodam. É quando as pessoas fazem toda a lição de casa
tá? Fazem o by the book, fazem planejamento estratégico, fazem a parte financeira, organizam tudo, fazem o processo da própria constelação, buscam o autoconhecimento, e aí quando tem sucesso a pessoa diz: ah, aconteceu um milagre. Gente, milagres ocorrem. Mas o milagre, ele está baseado em tudo que você faz para que ele ocorra. Tá? É aquela brincadeira, eu quero ganhar na Mega Sena, mas se eu não comprar o bilhete, eu não tenho nem a chance de ganhar na Mega Sena. Então, quando nós falamos em olhar para a empresa, é o mesmo que nós temos com as nossas relações. Qual é o meu propósito com a minha empresa? Por exemplo, eu tenho muito claro o propósito do Giracer. Tá? Nós queremos propiciar, nós queremos participar, ser coparticipante, tá, do sucesso das pessoas, ou seja, nós queremos auxiliar as pessoas a terem sucesso, a terem autonomia, a terem poder, de uma forma equilibrada, de uma forma harmônica e principalmente de uma forma sistêmica. Por quê? Porque senão eu sempre vou estar olhando para fora sem olhar para dentro. E é isso que a constelação organizacional nos possibilita. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu fiz um trabalho de 1 ano dentro do Grupo LIS, e uma das ferramentas que nós utilizamos foi exatamente a constelação. Mas para usar a constelação, primeiro nós fizemos toda uma série de encontros trabalhando a questão da parte emocional, o desenvolvimento emocional dos gerentes, dos diretores, para que eles pudessem repassar isso para os seus subordinados, para que eles pudessem fazer uma mudança de cultura. Então, quando nós falamos na mudança de cultura, ela se torna muito mais fácil, muito mais simples, quando o sistema da organização, ele está literalmente organizado. Então, o resultado que eles conseguiram foi muito legal. E por que foi legal? Porque foi um processo. Então, não foi um milagre, foi o resultado de muito trabalho. E eu fico muito feliz em participar disso. Sabe, participar desse processo de ajudar as pessoas a realmente terem sucesso sem sacrifício. Não é sem esforço, é sem sacrifício. Porque eu acho que a partir do momento que você decida criar uma empresa, não adianta eu dizer que você não vai ter que se esforçar, porque como dona de um pequeno negócio, eu sei, eu sou a primeira que chega e a última que vou embora. Por quê? Porque é como criar um filho. Se você realmente não der suporte, não der estrutura, ele não tem condições de caminhar sozinho. Tem uma hora que ele vai caminhar sozinho, pelas pessoas, pelas equipes, pelos gerentes, pelos diretores que você contrata. Mas até que esse processo possa ocorrer sozinho, normalmente o proprietário, o dono, o fundador, ele precisa estar ali e permitir que o sistema cresça e que o sistema se organize. E se ele não tem essa visão, às vezes a empresa é super grande, mas nós temos uma série de conflitos e às vezes até perda de tempo, perda de energia, desgastes, conflitos. Por quê? Porque sistemicamente aquela empresa ela não está fluindo. Olá, Lilian. Olá, Luciano. Olá, Laisa. Então, assim, quando nós falamos sobre constelação, a Dani fez uma enquete perguntando quem conhecia ou quem não conhecia a constelação de empresa e negócio. E eu fiquei super feliz, porque 86% das pessoas que responderam, elas responderam que conhecia e sabia que essa ferramenta existia no mercado. E somente 14% não sabiam que existia esse tipo de constelação. Então, o meu convite é para quem quiser saber mais, para quem quiser conversar, manda aí no nosso inbox, tá? Um contato, a Dani entra em contato, a gente marca uma conversa para fazer essa avaliação. Por quê? Porque eu sei hoje, pelos casos que eu atendi, da diferença que isso faz na sua realização e sucesso. E só para nós fecharmos, né, já estamos aqui com quase 45 minutos,
Há mais ou menos uns 5 anos atrás, uma empresa me contratou para fazer um processo de recolocação. Mas eles queriam um processo de recolocação mais sistêmica, tá? Que envolvesse essa parte sistêmica. O gerente de RH já conhecia o meu trabalho, eu já fiz alguns trabalhos dentro da empresa dele. E a profissional que me procurou, ela me disse o seguinte, que ela não queria buscar uma nova colocação, ela queria ter o negócio dela. E na época, ela queria montar um negócio pequeno. E conforme nós discutimos, eu disse para ela, eu falei, olha, se for para você fazer isso, não tem sentido a empresa me pagar esse processo. Mas, se você tomar a decisão de montar alguns negócios, um negócio maior, eu acho que compensaria até você não ir para o mercado. Bom, essa profissional, ela lançou... Eu acho que a última vez que nós conversamos, ela estava com 5 negócios. Pequenos negócios que de certa forma, alimentava o outro. E um dos feedbacks que ela me deu foi, se eu não tivesse conseguido olhar sistemicamente, eu nunca teria aberto mais do que um negócio. Por quê? Porque nós precisamos entender que quando nós falamos de negócios, quem é a força motriz do negócio? É o dono do negócio. Se o dono do negócio não tiver permissão para ganhar dinheiro, para manter dinheiro, ele vai ter um negócio que talvez não se mantenha, talvez ele saia desse negócio até mesmo com uma dívida. Por quê? Quem é a força motriz? Quem é que tem a permissão para dar a permissão para o negócio crescer, fazer com que esse negócio dê lucro, fazer com que esse negócio se torne grande? O dono. E como é que nós trabalhamos isso? Todos nós nascemos com essas permissões? Óbvio que sim. Tá? Permissão ou merecimento, na verdade, sim, nós temos um merecimento, todos nascemos com isso. A questão é se nós vamos nos dar permissão ou se nós tivemos permissões dos nossos pais para realmente ter esse sucesso, para realmente ir além. E por isso que muitas vezes nós vemos muitos donos de empresas montando o que se chama de serial empreendedor. Aquele empreendedor que está sempre montando o negócio, mas o negócio ele parece que não deslancha como deveria. Então uma dica é, se seu negócio não está deslanchando, se você está tendo muitos conflitos, se você está tendo dificuldade com a liderança, se você acha que o que você está propondo como objetivo não está tendo o resultado que você espere, talvez você, às vezes, precise olhar sistemicamente sua empresa. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pergunte agora, porque nós daqui a pouquinho estaremos terminando, ok? Eu espero que com essa explicação eu tentei ser um pouco mais didática sobre esse tema, tá? Porque eu acho que ele é um tema super importante, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, onde essa questão de empreendedorismo, de ter o seu próprio negócio é tão importante. Então, eu acho que assim, nós temos que aproveitar todas as ferramentas que nós temos. E como eu sempre falo, né, eu adoro viver nessa época, porque nós estamos tendo coisas incríveis, pelo menos dos últimos séculos para cá. Essa é uma época onde nós temos muitas ferramentas para realmente transformar nossa vida e os nossos negócios em algo extremamente simples, fácil e com mais qualidade de vida, além da certeza de ter mais sucesso, tá? Porque quando tudo flui, as coisas acontecem milagres, né? Como se diz, né? Todo esforço é visto como um milagre. Então, o que eu queria falar sobre constelação de negócios é exatamente isso, que hoje existe constelações para se trabalhar com negócios, que isso se aplica a diversas dificuldades ou problemas que se encontram na empresa e que o Giracer também está oferecendo esse tipo de constelação. Tá? A Ana está falando, Renata, um funcionário da empresa que esteja sentindo travado, funciona fazer essa constelação para o trabalho ou seria uma constelação pessoal? Bom,
Ana Renata, é o seguinte, só quem pode fazer a constelação de negócio é o próprio dono do negócio. Agora, se o funcionário está sentindo que o negócio está travado, ele pode fazer uma constelação para ele e ver primeiro por que ele está atraindo essa empresa que está travada. Buscar as permissões para que ele possa, seja nessa empresa ou outra, fluir. Porque nós temos que entender que nós só entramos em empresas, nós atraímos as empresas de acordo com as nossas crenças, com os nossos padrões e com as nossas limitações. Então, nesse caso, o que eu orientaria? O profissional fazer uma constelação pessoal profissional. Para nós entendermos se isso se repete na vida deles, se isso não se repetiu na vida dos pais, se esse profissional ou essa profissional tem permissão para estar numa empresa onde tenha resultado, onde ele seja reconhecido, onde ele realmente se supere. Entendeu? Agora, se você me dissesse, eu tenho um pequeno negócio, pequeno, tá? E meu negócio não deslancha. E essa seria uma constelação indicada? Sim, seria. Por quê? Porque nós poderíamos olhar o que está impedindo o seu negócio de deslanchar e nós também poderíamos olhar como é que o mercado está vendo o seu negócio. Por exemplo, eu tenho profissionais hoje que vêm fazer trabalhos no Giracer. Eu tenho alguns profissionais que toda vez que eles têm que mudar de emprego, eles fazem uma constelação profissional para ver como o mercado está indo, para ver as propostas que eles estão recebendo, para fazer uma mudança mais consciente. E os resultados disso são muito legais. Eu sou suspeita porque eu trabalho com isso e eu realmente curto muito a constelação. Eu vejo o resultado para a constelação. Toda vez que eu vou lançar um novo produto, eu faço a constelação. E quando acontece alguma coisa que não está fluindo, eu vou olhar na constelação, porque é a ferramenta que eu tenho algumas ferramentas, mas eu acho essa ferramenta incrível. Então, no teu caso, eu orientaria uma constelação profissional. Tá, para ver por que você está nesse trabalho e se isso não é um padrão de repetição dos anteriores. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta. Bom, quero agradecer vocês. Olá, bem-vinda ou bem-vindo. Tá? Quero agradecer a presença de vocês. Para quem não assistiu, essa live vai ficar gravada. Tá? Quem tiver dúvidas, deixe aqui no nosso Instagram, deixe depois, se não quiser fazer a pergunta por aqui, deixe lá nos nossos comentários e nós respondemos. E qualquer coisa, entre em contato conosco através do site, através do nosso WhatsApp. A semana que vem nós vamos falar, e aí talvez seja interessante, nós vamos estar falando sobre a constelação profissional. Aí talvez, Ana Renata, eu tire mais dúvidas suas em relação a essa questão, tá? De quando que nós devemos, enquanto funcionários, enquanto profissional, fazer uma constelação para nós. O que a constelação profissional, ela pode, na verdade, nos trazer de mais percepções, de mais insights. E uma coisa que me veio agora à mente e que é interessante, né? Porque no passado nós falávamos, quando nós íamos no médico, nós tínhamos um clínico geral. Então você tinha um clínico geral da família. Você ia lá e ele olhava desde uma infecção no dedão do pé até o que você tinha no cabelo, né? Passando por tudo. Era uma gripe, era um problema digestivo. Enfim, e hoje nós temos o que? Nós temos especialistas. Então, se você tem um problema no pé, você vai no ortopedista especializado no pé. E a constelação, ela também tem seguido esse caminho. Quando nós falamos da constelação organizacional, nós vamos olhar só para os problemas da empresa. Quando nós falamos da constelação profissional, nós vamos olhar para tudo aquilo que envolve a vida profissional daquela pessoa. As limitações, os problemas, a sabotagem, as procrastinações, os padrões que estão sendo carregados dos pais, as repetições, as faltas de permissões, enfim.
Isso vai fazendo com que nós possamos cada vez mais realmente olhar para o problema e resolver o problema, e não ficar olhando tudo e às vezes não olhando para o principal, que é aquilo que está me incomodando, que é o problema. Bom, quero agradecer a presença de vocês, quero convidá-los e convidá-las para a semana que vem nós falarmos sobre constelação profissional. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui. Muitíssimo obrigado e um super beijo.